E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao Café com Dois Pão. Esse é o lugar pra gente falar de Bíblia, teologia de uma forma simples, leve, descomplicada e que talvez faça sentido pra você. E hoje o negócio tá bom demais, tá pegando fogo aqui. Se liga aqui. Por que Deus permitiu que uma serpente maligna entrasse no paraíso? Esse é um questionamento que eu já fiz diversas vezes, porque se o mundo começou perfeito, por que o mal já tava lá dentro? Cara, eu já tive um monte de crise de fé, e se você ainda não teve, você é maluco. Talvez você deveria se colocar nesse lugar, não pra questionar Deus no sentido de afrontar, mas pra permitir que ele se revele um pouco mais pra você. Faz bem a gente se colocar à prova às vezes. Mas vamos lá. Essa pergunta, ela carrega um pressuposto muito perigoso, porque se eu penso que Deus permitiu algo, então eu automaticamente vou pensar que ele é um autor ou pelo menos um cúmplice disso. Mas essa lógica ela não funciona nem no nosso dia a dia. Porque se um pai permite que o filho faça escolhas, isso não significa que ele aprova todas as escolhas ruins que o filho vai fazer. Significa que ele optou pela liberdade, mesmo sabendo dos riscos dessa liberdade. Se Deus não permitisse a possibilidade do mal, então o bem não seria uma escolha, seria uma programação automática ou automatizada. Amor, obediência, lealdade só são verdadeiros quando são voluntários. E, no fim das contas, Deus cria o mal? Para a gente começar a pensar sobre isso, a gente precisa definir o que é o jardim perfeito em que a humanidade foi criada. Perfeito aqui não significa impossível de falhar, significa algo completo, íntegro, funcional. Um mundo sem possibilidade de escolha não é perfeito. Ele pode ser estável, previsível, mas é moralmente vazio. Se o ser humano fosse incapaz de escolher contra Deus, ele também seria incapaz de escolher Deus. A Bíblia não apresenta Deus como o criador do mal, ela apresenta Deus como o criador de tudo que é bom, o pai das luzes. E o mal aqui ele não nasce como uma coisa criada, ele nasce como uma corrupção, uma distorção do bem. Isso, inclusive, é uma coisa filosófica, né? Assim como a escuridão é a ausência da luz, o silêncio é a ausência do som, o buraco é a ausência da matéria. Então, o mal é a ausência do bem escolhido voluntariamente. Se Deus elimina a possibilidade do mal, ele elimina a liberdade, e se ele eliminar a liberdade, ele elimina a possibilidade do amor. Deus cria o ser humano perfeito, num ambiente perfeito, com condições perfeitas. Mas ele não cria uma gaiola dourada. Ele deu uma escolha real. E aqui é importante a gente frisar. Deus não colocou a árvore ali no centro do jardim para ver a humanidade cair. Ele não ficou lá escondidinho, tipo, só na espreita, esperando jogar na cara do Adão e falar: haha, tá vendo? Eu sabia que você ia cair. Não, ele colocou para que o ser humano pudesse escolher ficar. Porque sem alternativa não existe escolha, e sem escolha não existe fidelidade. Sem fidelidade voluntária, livre, não existe um relacionamento. O problema não foi a serpente existir, o problema foi o ser humano achar que podia viver bem longe da fonte da vida. Muita gente se prende à serpente, mas ela não é o centro ou o foco dessa narrativa. O foco da narrativa é a autonomia humana. A pergunta que a serpente levanta não é Deus existe? É outra muito mais sutil e que ela continua fazendo pra gente ainda hoje. Você realmente precisa de Deus? O mal, biblicamente, começa quando o ser humano tenta existir sem essa referência a algo maior que ele mesmo. Não é uma desobediência cega, é uma tentativa falha de autossuficiência. Daí você me pergunta, mas se Deus sabia que ia dar ruim, por que ele foi lá e criou do mesmo jeito? E isso diz algo muito massa a respeito de Deus. Ele considera a liberdade tão valiosa que ele aceita o custo. O Evangelho não apresenta um Deus distante, observando o caos lá de longe. Ele apresenta um Deus que entra na história, sofre as consequências da liberdade humana. A cruz não é um acidente, não foi um erro acontecido no meio ali da história. A cruz é a resposta de Deus ao problema do mal. E a gente gosta de chamar Adão e Eva de
tongo velho, mas a gente faz a mesma coisa todo dia. A tentativa do diabo era ser como Deus, e ele não conseguiu. E desde então ele fica enchendo o nosso saco pra gente fazer algo que ele não conseguiu fazer. E a gente continua fazendo, a gente continua escolhendo os atalhos, umas mentiras disfarçadas de verdade. A gente continua acreditando em promessas fáceis, em vozes que dizem, vai lá, vai dar certo, não é errado se estiver mais feliz. A serpente, ela muda de roupa, mas o discurso é o mesmo. Você não precisa de Deus para viver bem. E toda vez que a gente compra essa ideia, a história se repete. A história da serpente não é sobre um erro antigo lá do passado, é sobre o padrão humano de continuar escolhendo errado. A gente continua acreditando que a autonomia traz vida e continua descobrindo que ela só fragmenta ainda mais a nossa alma. Mas, mesmo assim, com a existência do mal, Deus não perdeu o controle da história. Ele já tinha um plano de redenção. A Bíblia não é a história de um Deus pego de surpresa com as calças curtas. É a história de um Deus que entra no caos para redimir o caos. A cruz não é um plano B, é a prova que mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe um caminho. Quando tudo parece não ter mais solução, ainda tem solução. E essa história da serpente, ela nos ensina algumas coisas. Deus nos criou para a vida, não para o medo, ou para a culpa, ou para uma submissão cega. Deus quer um relacionamento, ele não quer uma ditadura, ele não quer seguidores por imposição, mas por amor. E a graça sempre esteve disponível, mesmo depois da queda, Deus continua indo atrás do ser humano. A serpente não prova que Deus é mau, ela é a prova que Deus leva a sério a nossa liberdade e que nos quer por inteiro. E no fim das contas, a pergunta talvez não seja por que Deus permitiu a serpente. A pergunta é por que a gente continua escolhendo ouvir a serpente? Toda vez que a gente escolhe o mal, a história se repete. Mas toda vez que a gente escolhe a vida, a graça se manifesta. E o meu desejo, fortemente, é que você seja alcançado por essa graça absurdamente maravilhosa. E a gente se vê na próxima. Tchau!